Não é verdade que mesmo dentro do ambiente cristão e católico, há pessoas que concordam com as críticas que se faz à Igreja Católica, por exemplo? A gente diz, mas puxa, a gente vê a imprensa que odeia a Igreja, né, e diz, olha, a Igreja condena sei lá o que, a Igreja é contrária ao progresso da ciência, né? Eles sempre nos pintam de uma forma muito negativa. E não é verdade que muitas vezes nós concordamos com isso? Dizemos, olha, eu amo a Deus, eu amo não sei o que, mas esse negócio da Igreja não aceitar o divórcio, aí eu não concordo com isso não, acho que a Igreja tinha que se atualizar nisso, né? Ela precisa se atualizar, porque senão ela vai perder muito fiel. Quantas vezes ouvimos isso de católicos, de praticantes? Só esquecem de dizer, só esquecem de dizer que o mandamento da indissolubilidade do matrimônio não foi a Igreja que criou. E se tem um mandamento que é explícito na Sagrada Escritura, é esse. O divórcio já existia antes de Cristo, já existia no tempo de Moisés, mas Cristo o arrancou, o tirou, usando o argumento ontológico no princípio de Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do nosso coração, mas no princípio não era assim. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz, por isso o homem se unirá à sua mulher, e com ela constituirá uma só carne, uma só vida, um só coração. Portanto, Jesus disse que Deus uniu, a mim não separa. Portanto, Jesus continua para não deixar margem de dúvidas. Eu acho que não existe nada mais, eu acho que eu não me lembro de ter outra circunstância na Sagrada Escritura em que Jesus é mais explícito, mais detalhado em explicar a importância do matrimônio. Jesus, ele vai e prevê todas as situações. Por isso, ele diz, o homem que deixe a sua mulher e constitui união com uma outra mulher, está em adultério. E essa mulher que foi abandonada, se contrair matrimônio com outro homem, está em adultério. Sem deixar margem de dúvida. A igreja está simplesmente sendo fiel de zelar e ensinar aquilo que Cristo ensinou. Então, será que é a igreja que tem que se ajustar? Ou o homem tem que abandonar essa pretensa soberba de querer definir ele o que é o bem e o que é o mal, e se ajustar àquilo que a palavra de Deus nos pede? Na raiz do pecado, de acordo com o texto do livro do Gênesis, não está um engano. Não está um engano, que a serpente, a mulher, muito... Quando Deus, por que comestes do fruto que eu proibi, O que a mulher responde, foi a serpente que me enganou, Foi a serpente que me enganou, que mentiu para mim, E é verdade, dentro do texto, é o que o demônio faz com a gente, Ou seja, ele promete uma felicidade através do pecado, e isso é uma mentira, porque o pecado não pode fazer o nosso coração feliz. Ele promete que seríamos totalmente livres e conhecedores do bem e do mal, se nos afastássemos de Deus, mas quando nos afastamos de Deus, a única coisa que fazemos é quebramos a cara, e fazemos mal ao nosso mundo, e fazemos mal a nós mesmos. Eu não canso de ensinar isso, de falar isso, porque vejo isso com total exatidez. Os sociólogos, eles passam a vida escrevendo volumes atrás de volumes de livros para explicar as diferenças sociais, os conflitos sociais, os problemas que afligem a nossa terra, os problemas que afligem os homens, buscando soluções em teorias econômicas, em teorias sociais. Olha, para mim está tudo nos 10 mandamentos. Se os homens vivessem, obedecessem a Deus, não haveria guerra. Se os homens obedecessem a Deus, não haveria a epidemia da AIDS. Se os homens obedecessem a Deus e os mandamentos de Deus,
não haveriam tantos pobres morrendo de fome no Brasil, fora do Brasil e na África e assim por diante. Porque todos esses males, conforme o Papa nos ensinou, nascem da desobediência do homem, da arrogância do homem, dos nãos, do pecado humano, da maldade humana acumulada em gerações. As coisas mais complicadas, até como a desigualdade social, tem como raiz o egoísmo humano. Olha, se tem gente que tem tão pouco, é porque tem muita gente acumulando muito e roubando às vezes, e através da corrupção, e através da Se os homens obedecessem à lei de Deus, não haveria filhos desajustados, Quem sabe a psicologia nem teria nascido, ou ao menos os psicólogos, que a gente não precisaria deles, porque os filhos efetivamente encontrariam a segurança que necessitam para crescer, seguros, fortes, felizes, no amor dos seus pais, na garantia do amor dos seus pais, esse amor indissolúvel, constante, que dura a vida inteira. Se os homens obedecessem à lei de Deus, não teríamos tantos corações partidos, sangrando, por causa de traições, por causa de mentiras, por causa de, desilusões. Não teria ninguém se sentindo menos humano por ter sido usado, por ter tido seu coração pisado e muitas vezes massacrado. Se os homens obedecessem à lei de Deus, nós não teríamos medo de sair na rua à noite. Tem muita gente que diz, quando eu marco reunião aqui, não, padre, eu não posso sair à noite, À noite não dá para sair porque é perigoso, porque não sei o quê. Olha, se os homens obedecessem à lei de Deus, não teríamos esse problema, caminharíamos livres, sem medo, tranquilos. Todo o mal do mundo encontra a sua raiz no pecado, essa desobediência voluntária, esse desejo do homem que querer ser como Deus. Mas existe um outro texto no Novo Testamento que nos ajuda a aprofundar um pouquinho mais o que vem a ser o pecado, ou o que acontece conosco quando pecamos. Ele é um texto que fala ao mesmo tempo do pecado enquanto desobediência a Deus, mas nos fala também sobre a misericórdia de Deus. Esse pecado, esse texto que eu me refiro, está no capítulo 11, está no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11, parábola do filho pródigo.